O Espiritismo não foi concebido para ser uma religião. Mas nós precisamos atualizar, não Kardec, atualizar a doutrina dos espíritos, baseada em Kardec. O nosso objetivo é resgatar esse espiritismo original, essa filosofia espiritualista. Na filosofia, na sociologia, as releituras são sempre muito bem-vindas. O espiritismo é o que nós estamos tentando fazer e nem sempre é bem-vindo. Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Espiritismo Sem Censura. É um projeto que vem de duas cabeças, da cabeça desse que vos fala e da cabeça desse companheiro querido, que é o Alain Diniz Souza, ele que é filósofo, é psicanalista, palestrante espírita há muitos anos, comunicador também há muitos anos, e é uma grande honra, uma grande alegria poder, junto com ele e com você, tratar desses assuntos tão importantes na atualidade. Alain Diniz, seja bem-vindo. Meu amigo Wilson Roberto Garcia, a alegria é minha de compartilhar com você essa nossa nova jornada, esse nosso programa, essa nossa ideia, esse nosso podcast. A ideia nossa é criar uma grande comunidade que pense conosco da mesma maneira, ou não da mesma maneira que nós pensamos, mas da maneira crítica, não criticando por criticar, mas buscando uma crítica baseada em evidências, baseada em conhecimento, em estudo. Nós, depois de Kardec, mudamos muito como civilização. A cultura da época da codificação era uma. Hoje a cultura é outra. As tecnologias, as condições de vida, os modelos familiares, as opções de escolha de vida de cada um, não dá para comparar o que acontece em 2024 com o que acontecia na época de Kardec. Mas nós precisamos atualizar, não Kardec, atualizar a doutrina dos espíritos, baseada em Kardec, mas com os acontecimentos posteriores à codificação. E são muitos, né, Wilson? Nós estamos aqui começando hoje, mas sedentos por mais 30 programas para dar conta do começo. Com certeza, Alain. E é assim, né? Quando a gente fala desse pensamento crítico que você ressaltou, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a religião. Evidentemente que não sou contra a religião. A religião tem um papel fundamental, eu diria, na apresentação da moralidade da sociedade. Ela ocupa um papel muito importante neste segmento. No entanto, o Espiritismo não foi concebido para ser uma religião. E Kardec sempre deixou isso bastante claro, sempre bem claro, indubitavelmente. Nós temos até um texto, né, em que Kardec acaba assumindo que nesse aspecto ou naquele aspecto poderia ser comparado a uma religião, mas nunca foi a proposta dele criar uma nova religião. Aliás, Kardec ele é herdeiro do pensamento iluminista, um pensamento que é contrário ao pensamento religioso, porque é um pensamento racional. Então, Kardec vai trazer a fé raciocinada. Então, não é acreditar por acreditar, mas é acreditar a partir do ponto em que a tua razão te permite acreditar, que aquilo realmente faz algum sentido para você. Caso contrário, não tem por que você acreditar, é pura mística, mistério. Então, o Espiritismo não é isso. O Espiritismo realmente é uma doutrina filosófica, é uma doutrina espiritualista, uma filosofia espiritualista, e não sou eu quem digo, isso está escrito na capa do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Então, o nosso objetivo é resgatar esse espiritismo original, essa filosofia espiritualista, que aqui no Brasil, Alain, ganhou contornos de religião. Então, começa com uma pergunta
já é difícil. Alan, o inferno são os outros? Sartre, né? Ele compõe uma peça teatral na época. E essa ideia era da peça. Quando a gente escuta essa frase, né, o inferno são os outros, parece que nós estamos delegando o mal-estar existencial ao outro. Né? O outro, então, é aquele que provoca em mim um inferno, né? Porque o inferno são os outros, não sou eu, né? Sim. Eu sou o santo, eu sou o quê, né? O inferno é o outro. E para mim, como filósofo, né, é uma provocação extremamente saudável que Sartre faz, né? Lembrando que ele era um existencialista, então ele pensava muito na existência, na vida, né? Então, o inferno são os outros. O que, acredito eu, ele estava nos provocando? Falando que no outro nós vemos aquilo que a gente não queria ver em nós, mas está em nós também. Então, por exemplo, eu vejo que o outro é um fofoqueiro, mas na realidade porque eu também sou fofoqueiro. Porque se eu não fosse fofoqueiro, eu nem perceberia o outro sendo fofoqueiro. Então, o que ele remete, na minha visão inicial da nossa conversa aqui, para a gente puxar o cordão da conversa, né? É que quando eu identifico no outro um vício, um comportamento que eu não aprove ou que eu não concorde, ou mesmo quando eu concorde, vamos falar assim, eu vejo no outro aquilo que eu não quero ver em mim. E é interessante quando você diz isso, porque a gente vai lembrar de certos comportamentos, né, do nosso comportamento. Há pessoas que, onde elas estão, elas encontram problemas, né? Elas vão trabalhar no ambiente de trabalho lá delas, ela tem um determinado problema com a colega de trabalho, tem um determinado problema com o chefe, aí ela vai para a escola, na escola ela tem problema com as colegas, ela tem problema com os professores, né? Ela vai para a família, no meio da família ela também tem problema com os irmãos, ou com o marido, ou seja, aparentemente aonde ela vai, ela leva esses problemas com ela, só que sempre que você conversa com ela, ela vai dizer que ela está sendo perseguida. Né? No trabalho é alguém que persegue ela, na escola é uma professora, um professor que não gosta dela, em casa tem alguém que não respeita ela como ela deveria ser respeitada. Então o problema são os outros. Né? Para ela, o problema realmente são os outros. Mas ao que dá a entendê-la, né, o problema está com ela, não está? O problema está com ela. Você sabe que há pouco tempo eu vi minha mulher, minha filha adoram ver aqueles filmes de romance e tal, e eu não tenho muita paciência, mas eu tenho paciência com elas. Então, pai, vem aqui, assiste com a gente, e aí vai o Alan e senta lá para ver. Porque a gente sabe que esses filminhos normalmente assim, a gente vê os primeiros 2 minutos e os 2 últimos minutos, sabe o filme inteiro, né? Mas num desses filmes, que agora eu não vou me lembrar o nome, eu vi uma conversa entre 2 moças que me chamou muita atenção. As 2 moças estavam falando de um amigo delas, um terceiro. E uma pergunta para a outra, por que será que ele só tem namoradas perturbadas, né? E a outra falou assim, ninguém tem o amor que não acha merecedor de ter. Então, olha só, nessa hora eu ganhei o filme, né? E fui lá dar um beijo na esposa, na filha, de ter me chamado para o filme. E eu fui escrever esse assunto e pensar nesse assunto. Quando eu, usando esse exemplo do menino, ele só tem namoradas perturbadas, é porque o mundo está cheio de namoradas perturbadas, porque as namoradas perturbadas vêm até ele, ou porque ele, ao olhar para as várias possibilidades de namoro, ele escolhe aquela no inferno mental dele que ele quer continuar a viver. Então ele sempre escolhe aquela namorada, aquela menina que vai ser um inferno para ele. Não necessariamente ela é um inferno em si, mas é um inferno para ele. E aí por que ela aceita namorar ele? Porque ele para ela é o inferno dela.
porque é a atração do mal-estar. Ele, ao conectar naquele nível de mal-estar, ele só consegue olhar meninas que vibrem na mesma vibração. Cada um de nós leva o próprio inferno aonde vai. Então, com base no que a gente pode depreender das suas palavras, nós é que construímos o nosso próprio inferno e trazemos as pessoas para dentro dele. Isso. E aí tem uma hora que a gente acha assim, nossa, mas eu vivo no inferno. Sim, o inferno criado pelos seus demônios. Nós desenvolvemos o inferno que nós criamos da nossa mente. Então, olha só que ponto importante. Quando a gente volta à fala do Sartre, o inferno são os outros, é a vibração da nossa mente atraindo o inferno para nós. Quando eu me volto para um autoconhecimento, quando eu me volto para dentro de mim, começo a encontrar as minhas características, e eu começo a encontrar características que eu não gosto, que eu trabalho com elas, que eu vou mudando esse comportamento, naturalmente eu vou me afinizando com novas pessoas, com pessoas diferentes, e esse inferno vai mudando de nome, vai mudando de personagens, e vai sendo aquele que me provoca numa mudança. Porque será que esse inferno, Wilson, o que você acha disso? Será que esse inferno é ruim? Quando você passa por ele, eu acho que pode até ser uma boa experiência. Agora, se você fica preso nele, é uma má experiência. Vou lembrar de um caso do Chico Xavier. Ele, uma vez, foi convidado, recebeu vários convites, na verdade. Essa história figura lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Ele foi convidado para visitar uma casa de prostituição, em Pedro Leopoldo, onde ele morava. E ele tinha muita vergonha de ir até essa casa. Será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? E o convite já era reiterado, foi mais de uma vez. As pessoas queriam que ele fosse visitá-las e que ele fizesse uma prece e tudo mais, e ele tinha vergonha de que as outras pessoas pudessem falar sobre ele. Até que um dia ele indaga para Emmanuel, o seu mentor espiritual, se ele deveria ou não entrar naquela casa. Emmanuel responde para ele que você não tem que pensar se você consegue entrar ou não na casa, mas se você consegue sair dela. Porque, na verdade, é como... Vamos pensar no inferno aí. Sim. Você pode entrar no inferno, mas você consegue sair dele, ou você leva ele com você, né? Ou seja, um acontecimento que lhe desagrada, ainda nas primeiras horas da manhã, você leva ele até o fim do seu dia, né? Você alimenta esse inferno dentro de você, ou você permite que ele passar por ele, né? Porque é impossível não viver o inferno. E às vezes, Alain, a gente tem que concordar que esse inferno se apresenta a nós por meio do outro. É pelo convívio que nós temos dificuldades. Se nós vivêssemos sozinhos, né, teríamos o problema conosco ainda. Mas eu acredito que seria bem menor do que da convivência. É na convivência que nós, né, encontramos as nossas dificuldades, os problemas, sempre está localizado em alguém. A gente sempre faz isso, né? Você sabe que eu lembrei ontem, ao pensar no assunto, né, que Lacan é um psicanalista posterior a Freud, nasceu em 1901, faleceu em 1981, então contemporâneo a nós, aí a gente já estava encarnado e ele ainda estava por aí. E Lacan ele traz uma releitura de Freud. Essa releitura, por sinal, vamos deixar claro, na filosofia, na sociologia, as releituras são sempre muito bem-vindas. No espiritismo é o que nós estamos tentando fazer e nem sempre é bem-vindo. As pessoas quase que querem dogmatizar o que foi escrito. Aí o pensamento fica congelado dentro de uma cultura. Ele não avança nas culturas seguintes. Então a releitura é para atualizar não o conhecimento, atualizar a cultura perante aquele conhecimento. É o que a gente tenta fazer. E aí Lacan, nessa releitura, ele cria um conceito que, lógico, nessa nossa conversa eu não vou tentar explicar, é um conceito bem complexo, mas ele fala do estádio do espelho. O estádio do espelho, e é estádio, alguns falam estágio, ele chama de estádio do espelho. Também uma hora dá para explicar isso. Nesse estágio, a criança pequena,
se olha no espelho. Bebezão, 1 ano e meio, 2 anos, se olha no espelho. E aí ele se reconhece como uma individualidade? Então, de pronto não. Ele vê um outro. Então, para Lacan, a gente só se reconhece no outro. Nem na hora do espelho a gente se reconhece, porque aquele do espelho não sou eu, é um outro. E desse estágio do espelho, ele vai desenvolver uma teoria bem complexa, mas que tem tudo a ver com essa fala de Sartre. Inclusive, Lacan teve uma grande influência do existencialismo e de algumas outras correntes culturais da época. E, para mim, isso é uma soma de ideias do Sartre e do Lacan. Se eu me reconheço no outro, eu sozinho, isolado, não me reconheceria. Então, eu preciso do inferno do outro para poder reconhecer os meus limites. Então, quando eu vejo no outro uma atitude que eu não aprecio, por que eu não aprecio? Essa é a pergunta. Não é que eu não aprecio ao outro, eu tenho que entender por que eu não aprecio aquele comportamento dele. Seria porque eu também sou assim? Seria porque eu luto para não ser assim? Seria porque eu estou vendo um igual e aquele igual não me contenta porque eu não fico contente de ser daquele jeito também? São tantas perguntas, mas é só através desse contato social, desse encontro, que eu posso evoluir. Alain, nós temos muitos relatos, né, de experiências de quase morte, Uhum. e mesmo relatos de espíritos trazidos por comunicações mediúnicas que descrevem o momento da morte como um momento em que eles se confrontam com a sua própria história. É comum a gente ouvir que a vida passa como um filme. E eu fico pensando no que você disse agora. Imagine você assistir um filme de você mesmo. Ou seja, você olhar para você como se você fosse o outro, porque é a terceira pessoa. Você está olhando você na sua vida. Você está olhando você diante de um problema. Você vê como você se comportou diante de uma relação. Você vê como você se comportou diante de uma dificuldade. Imagina como seria hoje para a gente se nós nos víssemos em alguns momentos. Eu acho que eu ficaria constrangido. Em muitos casos, em muitos momentos. Você lembra que, assim, dentro da filmologia, ou até da literatura, né, nós encontramos muita gente, né, que teve experiências de quase morte, que falaram assim: minha vida foi passada para mim como um filme. Né? Essa é um relato comum, né, dessas experiências. E aí? E as pessoas saem dessas experiências transformadas, porque elas começaram a se ver de forma diferente. Alguém fez um filme sobre você. Isso pode ser muito positivo, né? Quando você se vê nas situações. Talvez numa próxima ocasião você possa pensar, discernir melhor sobre como se posicionar naquela situação, da importância do autoconhecimento. Mas, Alain, você mencionou uma coisa interessante. Você mencionou que Sartre é existencialista. Então, é bom para a gente posicionar aqui, dentro do campo filosófico, o existencialismo, ele é o oposto do essencialismo. Então, o essencialismo, de uma forma bem resumida, ele vai defender que nós somos alguma coisa em essência. Ou seja, a nossa essência precede a nossa existência. Nós já somos alguma coisa mesmo antes de existir. Ou seja, já trazemos algo conosco para a existência. Quando a gente vem para a existência, nós já trazemos algo conosco. Isso seria o essencialismo. O existencialismo não. Ele defende que tudo o que nós somos, né, é determinado pela existência. Ou seja, primeiro eu existo. E depois, a partir das minhas vivências, das minhas interações sociais, sobretudo, é que eu vou me formando. Então são duas visões opostas. É claro que o espiritismo, se tivéssemos que enquadrar dentro de uma dessas visões, né, se fosse, claro que ele seria essencialista, porque ele diz que nós já trazemos um espírito. Esse espírito já tem uma certa experiência.
Mas, no entanto, o Espiritismo não nega o existencialismo. Quando ele vai tratar, por exemplo, da importância da vida social, Kardec vai perguntar se a vida social é uma imposição, e a resposta do Espírito de Verdade é que sim, é uma imposição, porque nós nos formamos como seres humanos pelo convívio social. E o Espírito de Verdade ainda responde dizendo que sem o convívio social nós retornaríamos ao estado de brutos, de brutalidade. Então, olha que interessante. Então, nós podemos dizer que o Espiritismo, ele se situa, é claro, dentro do essencialismo, mas que também, né, em muitos aspectos, ele pode ser abordado como existencialista. Ou seja, eu me formo pelas experiências que eu tenho. Caso contrário, eu já nasci feito. Aquela velha frase, Alain, pau que nasce torto, morre torto, né? Ou seja, não tem mais jeito, nasceu torto, não tem jeito, não adianta o que se faça com a criatura, ele não tem mais solução, né? E isso seria acreditar nesse essencialismo que não se transforma, em que você é determinado pelo que você é em essência. Quando Sartre desenvolve a ideia existencial, né, junto com outros pensadores, essa corrente de pensamento, primeiro nós existimos para depois nós sermos. Muito bem. O que ele está pensando? Ele está pensando em uma encarnação só. Então eu primeiro vou nascer para depois ser. Só que ao nascer, vamos pensar como Freud, nós somos arremessados numa cultura. Nós somos jogados dentro de uma cultura, porque a gente só vai ter o desenvolvimento crítico da cultura que a gente foi jogado depois de vários anos de vida. Porque os primeiros anos nós vamos só assimilando, incorporando a cultura daqueles que são os nossos cuidadores, daquele lugar que a gente vive, daquela cidade que eu nasci, daquela cultura que eu fui jogado. Então, quando eu começo a pensar 13, 14 anos de idade, mais ou menos, né? Depende da criatura. Por que eu começo a pensar? Eu só começo a pensar porque até aquele momento eu fui incentivado a desenvolver um ego. Um ego que é aquele que eu sou nesta encarnação. Então, eu não sou o Alain, ele não é o Wilson, nós estamos Alain e estamos o Wilson. Quando estamos, nós precisamos de um mecanismo mental para viver esta encarnação com, graças a Deus, esquecimento do passado. Então, nasci, existencialismo. A partir dali estou jogado numa cultura, vou viver uma cultura, vou ser desenvolvido no ego, que é o elemento desenvolvido psicologicamente para eu poder agir no mundo. Por uma moral coletiva. Por uma moral coletiva. Não é uma coisa que partiu só do meu espírito imortal. Por sinal, pouco partiu do meu espírito imortal. A partir do momento que eu me vejo como um ser no mundo, opa, eu existo, existencialismo. Eu não estou pensando em essência ainda. Eu existo. E ao existir, eu tenho uma personalidade criada que a gente chama de ego. Esse ego é o que tem todos os medos do mundo. Porque esse ego sabe de uma coisa. Na morte do corpo físico, esse ego deixa de existir. Porque a personalidade do Alain não existe mais. Eu vou acoplar ao desencarnar no meu espírito imortal. E aquela jornada de tempo vivida numa encarnação foi passada. Aquilo já não tem uma persona, já não tem um ego, já não tem uma existência própria. Ela tem uma experiência, um capítulo na jornada do nosso espírito imortal. Ufa! Foi cumprida a explicação? Não, foi profunda. E a gente tem muito a pensar sobre isso. Alain, quando você fala de Freud, eu me lembro aqui imediatamente na sociologia de Emile Durkheim, um dos pais da sociologia. Ele vai dizer que nós somos, que a sociedade é determinante na formação do indivíduo. É determinante. Não só contribui, mas determina o indivíduo. E lembro de outro pensador também, que é o Pierre Bourdieu, com seu conceito sobre hábitos, né, que é o campo. Ele diz que em cada campo que a gente se posiciona, nós somos altamente influenciados dentro desse campo, e ele vai, inclusive, discutir a questão do livre-arbítrio, dizendo que as nossas decisões
não são livres totalmente. Nós decidimos porque fomos condicionados a decidir em função daquele hábitos em que nós estamos inseridos. Então a gente decide certas coisas que na verdade não é a nossa decisão, que nós decidiríamos de verdade, mas a gente é impelido a decidir daquele jeito, obrigado, e é isso que gera na gente um desconforto psíquico, né? Você fica, você não se sente bem consigo mesmo. Quando você tem alguns valores, algumas crenças, e na sua vida você é obrigado a se posicionar de forma diferente daquilo em que você acredita de verdade. Mas por quê? Porque você vive dentro de uma sociedade que te impõe um modo de viver, um modo de ser, uma resposta padrão para determinadas perguntas. E isso tem toda a relação, né, com o que você trouxe do Freud. E agora, você disse que o nosso espírito não influencia tanto no nosso ser encarnado. É uma coisa que eu concordo, o Wilson particularmente. Eu acho que nós somos o resultado de muitos aspectos. Nós somos um ser biológico, temos uma contribuição genética, recebemos uma carga genética com certas predisposições dos nossos pais. Nós somos seres ambientais. Muito do que nós nos tornamos tem a ver com o ambiente em que vivemos, tem a ver com os nutrientes que nós ingerimos na nossa primeira infância. Todos os processos químicos que vão se desenvolver têm relação com essa primeira alimentação, com esse cuidado que tivemos. Nós somos seres psicológicos que também somos formados pelas relações que tivemos com a nossa mãe, com o nosso pai, pela segurança. Nós somos seres sociais que somos também influenciados pelas instituições sociais, além da família, que é a primeira instituição social, mas depois a religião, a escola, o próprio Estado como uma instituição, a mídia, enfim, somos seres extremamente complexos. Então, para dizer o ser humano é um ser complexo, não é? Somos seres complexos. Não dá para resumir facilmente. Eu sou assim porque meu espírito é assim. Não dá. Então, com base nesse entendimento de que somos seres complexos, eu quero resgatar aqui uma lembrança que me veio à mente de um caso chamado do Menino Selvagem. Eu não estou lembrado aqui o ano, mas no sul da França, na região de Aveyron, um menino foi encontrado por caçadores. Ele vivia no mato, um menino de aproximadamente 10 anos. Ele vivia no mato e ele foi resgatado do mato e levado para a cidade por esses caçadores. Era um animal. Eles, inclusive, não sabiam que se tratava de uma criança. Descobriram isso depois. Ele andava, apesar de, eventualmente, ele andar ereto, né, a maior parte do tempo ele andava de 4. Ele caminhava de 4. Ele só comia frutas, ele não conseguia comer nenhuma comida que fosse preparada para ele. Ele só comia frutas e comidas que fossem coletadas mesmo na natureza. Ele não emitia ele não falava nenhuma palavra. Ele só emitia gritos e grunhidos. Ele não tinha nenhuma noção de vida social, de higiene, por exemplo. Ele fazia suas necessidades em público, onde ele estivesse. Ele não sentia nenhuma vergonha. Ele foi examinado pelo famoso pai da psiquiatria, Dr. Pinel. Ele era vivo, é claro, naquela época, e esse menino foi levado até ele para que pudesse analisar e dar uma resposta. O segundo Dr. Pinel, naquela época, para a avaliação que ele podia fazer naquela época, ele foi diagnosticado como idiota, né? Portador de idiotia. Era a palavra utilizada naquele tempo. Lembrando que essa palavra também já foi usada desde a Grécia Antiga, né, para falar sobre a pessoa que é alienada. Né? O idiota, ele é alienado da realidade, ele vive fora da realidade. Né? E ele então foi diagnosticado como isso. E a discussão era se ele era um ser humano ou se ele não era um ser humano. Agora, com base no essencialismo, se nós fôssemos considerar que somos espíritos humanos, aquele menino não foi a primeira encarnação dele. Ele já, provavelmente, ele teria tido outras encarnações. A gente estava no ano de 1700 e alguma coisa, não lembro se é 1729, alguma coisa assim. Ele não trouxe qual é a contribuição dele enquanto essência naquela existência. Isso corrobora o que você disse, que a influência do espírito é menor do que o que nós imaginamos.
Nós, enquanto seres humanos, somos mais influenciados pelas condições materiais, existenciais, né, familiares, culturais, do que espirituais. Segundo o que nós poderíamos interpretar desta história. É isso mesmo, Alain? Como você poderia interpretar? Eu acho que é isso aí, a linha é essa. Veja só, que a essência dele de espírito imortal não conseguiu educar ele sozinho. Assim, educar é uma palavra meio complicada de usar aqui. Não conseguiu transformá-lo num ser social, vamos falar assim. Então, ou seja, o ser humano é um ser social. Ele precisa da sociedade, né? Ele depende da sociedade. Para ser humano. Para ele ser humano. Quer dizer, se eu não tiver a sociedade, eu não sou humano. Não sou humano. Ou seja, eu sou porque você é. Exato. Então nós somos no outro. Então vamos voltar no inferno, né? Se o inferno são os outros, é só através dessa convivência que eu me torno uma pessoa melhor ou pior. É na convivência social que eu vou me lapidando, vou me transformando, vou adquirindo características essa ou aquela, vou aceitando essa ou aquela influência. A gente é extremamente afetado pela cultura que nós nascemos. Existe em Lacan também uma outra frase que ele fala dos transtornos ou dos conflitos, melhor, ele usa essa palavra, conflitos transgeracionais. Que nós trazemos conflitos que vêm de geração em geração. Agora, se eu nasci no mato, igual esse menino, sem a geração anterior, que conflito eu trago? Nenhum. O que eu tenho que fazer ali para sobreviver? Comer. E me proteger. Quando possível, eu vou achar recursos para eu me proteger dos ataques. Então eu vou aprender a andar de que jeito? O jeito que é mais prático daquele lugar. Você vê que porque teoricamente pela evolução não é natural a gente andar em duas pernas. Não é da nossa compleição física isso. Nós fomos nos adaptando lá milhares e milhares de anos e hoje assim andamos. Vemos uma pessoa de 4, a gente acha esquisito. Mas nós nascemos de 4, né? A criança engatinha. Daí, com o tempo, nós vamos fazendo com que ela ande. Para ela andar, precisa de uma base de equilíbrio que nós vamos ensinar ela. A gente precisa desenvolver um equilíbrio para andar em duas pernas. Então, não é natural andar em duas pernas. Veja que na natureza ele andou em 4. Era o natural. Ele ficava em 2 para talvez alcançar alguma coisa mais alta. Só por isso. Era igual você pega um urso, um cachorro que vai para 2 pernas quando ele precisa alcançar algo mais alto. Mas senão ele ficaria nas 4, é muito mais confortável pela formação fisiológica. Não foi aprendido por ele nada. Ele não tinha o inferno dos outros para ele se transformar, para ele mudar. Ele ia ficar no inferno dos outros que ele vivia, que eram quem? Os animais da floresta. Naquela convivência dos animais da floresta, era o inferno dele. Aquilo era. E ele deve ter se sentido brutalmente retirado do ambiente que ele se adaptou. Ali era o ambiente que ele se adaptava. Igual a gente aqui hoje, mesmo estando falando de 2024. Pega uma pessoa que nasceu no interior do interior, que viveu lá até os 30 anos de idade, no interior do interior, com pouco contato, só contatos mínimos de pai, mãe, um irmão talvez, tira ele daquele meio e coloca ele no meio da cidade de São Paulo, bem no centro de São Paulo. Aquilo para ele vai ser assustador. Há uma passagem, não me lembro se é no Livro dos Espíritos, eu acho que é, ou no Evangelho, não é no Evangelho, é no Livro dos Espíritos, em que Kardec, isso inclusive, Kardec é muito criticado por isso, por conta de ser uma visão etnocêntrica e até mesmo racista, mas Kardec diz em certo momento que ele não poderia pegar um Hottentotten, que é um primitivo, né? um integrante de uma sociedade primitiva, provavelmente da Austrália, pegar esse Hottentotten, levar para o meio da sociedade, ele jamais se tornaria um Laplace. Ou seja, é uma visão de que... Só que essa visão de Kardec, né, naquele momento, é interpretada como se ele estivesse se referindo à essência daquele espírito. Como se aquele espírito não tivesse condições de se tornar um Laplace por ser um Hottentotte. Como nós podemos interpretar isso?
Porque, veja, e se aquele espírito que nasceu Hottentot, né, tivesse sido adotado com 0 ano de idade, com alguns meses, e tivesse sido inserido dentro da sociedade, ele poderia se tornar um Laplace? Ou o espírito dele, pelo fato de ser um espírito, essa é a ideia que é combatida em Kardec, que aquelas pessoas teriam um espírito em condição inferior, e esse espírito não teria condição de se educar e se tornar um Laplace. Como a gente pode interpretar isso? Olha, esse é realmente um assunto polêmico, e é importante a gente lidar com esses assuntos, né? Veja que nós estamos falando de uma época, por isso que a gente está aqui tentando atualizar essa reflexão. Baseado na época, e é muito ainda... eles estavam muito influenciados pelo darwinismo e pela aquela cultura da evolução, né? Que na cabeça dele, talvez aquele primitivo, ele tivesse num estágio evolutivo que um dia ele chegaria no estágio mais evoluído. Naquele momento era como se tivessem, e essa é uma palavra que a gente pode discutir um dia, castas, né? Aquele era de uma casta inferior espiritualmente falando e esse de uma casta superior. Então aquele da casta inferior nasceu lá, ele nunca ficaria dessa casta. Essa é a nunca visão. Nunca seria um cientista. Nunca seria um cientista. Laplace, né, é um grande cientista. Nunca seria um cientista. Então, isso é verdade? Não necessariamente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa colocação. Porque a teoria darwinista ainda ela não caiu por terra totalmente, mas ela sofreu já alguns impactos e algumas transformações. O darwinismo social, né, aplicado à sociedade, esse já caiu. Esse já caiu totalmente. E é isso, é boa essa sua fala, isso, porque é isso que ele falava, um darwinismo social. Isso não existe. Agora, quando a gente pega um espírito reencarnado, vamos imaginar assim, aqui dá para a gente entrar até na metempsicose. A metempsicose é aqueles que acreditam na reencarnação, que nós podemos voltar numa próxima vida no corpo de um animal, de um cachorro, de um gato, de uma... Já pensei numa barata. Numa barata, pode ser também, é um inseto terrível. Por que nós espíritas não acreditamos nisso? Porque um espírito que já tem uma carga de conhecimentos evolutivos, que já tem uma carga de conhecimentos sociais, já tem uma carga de conhecimentos amorosos, voltar num animal seria regredir. E para o espiritismo, o espírito não regride. Ele estaciona, mas ele não volta atrás. Então, o que eu aprenderia sendo um cachorro hoje? Perto do que eu preciso aprender para evoluir como um ser humano? Praticamente nada. Então, essa teoria não é aceita pelo espiritismo. Então, mas existe uma outra condição, que é de eu encarnar num meio, por isso que aí até reforça o meio influenciar a nós, que proporcione ao meu espírito imortal experiências que façam com que no final da minha encarnação eu tenha desenvolvido pontos necessários na evolução do meu espírito imortal. Quais são? Difícil da gente saber, nós somos, né, como já falamos, esquecidos do passado e das necessidades reais dessa encarnação. Por que um espírito nasceu entre os primitivos? Ele nasceu entre os primitivos porque ali é o nível espiritual necessário para que ele evolua o seu espírito. Então, um espírito de um cientista muito evoluído na nossa encarnação hoje, nascer no meio de uma tribo primitiva, ele vai pouco aproveitar na sua evolução espiritual. Então, por que os espíritos o colocariam naquele momento? Mas não quer dizer que não possa acontecer. Humildade, por exemplo, poderia desenvolver humildade, poderia. Ou alguma virtude, né, moral que estivesse estacionada. Sim, naquele então, espírito. E às vezes até uma conexão com a natureza que ele perdeu, e às vezes uma espiritualização necessária no contato com a natureza.
Então veja, Alan, desculpa te interromper, mas claro. Essa sua visão, então, é muito esclarecedora. Porque eu posso olhar para uma tribo indígena e considerar que ali dentro pode haver espíritos elevados. Pode haver espíritos elevados. Posso ver uma tribo... Espíritos elevados, vamos melhorar essa fala? Sim. Podem haver espíritos com muita experiência reencarnatória. Sim. Elevados não necessariamente em certos aspectos. Em certos, ele pode ter conhecimentos específicos, pode ter conhecimentos científicos específicos, conhecimento. Tanto é que alguém ali daquela tribo vai ser o pajé da tribo, aquele que faz a tribo sair de um nível de vivência para outro nível. Esses dias eu estava vendo um documentário maia, sobre os maias. Eles tinham recursos naquela época que não eram daquela época. Eles só foram ser normais na civilização muito tempo depois. Eles sabiam conduzir água como ninguém. E essa água era a fonte da vida deles, das plantações, das culturas. Eles tinham muitas e muitas habilidades e uma capacidade de conexão com o espiritual também tremenda. Ah, mas alguém pode falar, eles faziam sacrifícios humanos. Tá bem, faziam. Aquela cultura, lembra, eles todos que nasciam lá eram arremessados numa cultura. Como não ser influenciados por aquela cultura? Aquilo era uma crença. Caiu por terra essas crenças. Hoje, em poucos lugares do mundo se fala em sacrifícios humanos, acho que nem fala mais. Mas a tecnologia que eles desenvolveram foi tremenda, Wilson. Então, da onde? De que espírito que aquilo veio? Espíritos elevados. Se nós pegarmos, outro dia eu vi um programa sobre o Egito. Olha, gente. Você tem a mesma impressão que eu, que quando a gente estuda sobre o Egito antigo, que o Egito, a impressão que eu tenho é que eles eram mais evoluídos na antiguidade do que na atualidade. Olha, é impressionante o que acontecia no Egito. Impressionante. Quem que estava lá puxando esses desenvolvimentos? Provavelmente, porque aí a gente não pode esquecer de uma outra coisa. O nosso planeta tem uma classificação de mundo perante os outros orbes. Nós estamos no nível de expiação e provas. Um dia a gente pode fazer um programa sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Mas existem planetas primitivos, planetas de regeneração, planetas puros, mundos celestiais, mundos celestiais e os divinos. Cada nível, você vê que a gente nem sabe o nome dos da frente, porque nós estamos muito atrás ainda. Cada mundo desses aí tem um nível médio de espíritos encarnados. No nosso caso, o médio é expiação e provas. Só que nós temos espíritos de expiação e provas já nos últimos estágios de evolução desse nível, como temos espíritos nos primeiros estágios. Como temos também espíritos que recém vieram de planetas primitivos. Como temos também espíritos de planetas de regeneração encarnados entre nós, impulsionando o desenvolvimento. Então, em toda tribo, lá naquela tribo indígena, pode ser que a espiritualidade fale assim: Alan, você não é nenhum gênio para os tempos atuais, mas para aquela comunidade você pode ajudar muito, você vai reencarnar lá. E vai impulsionar a transformação daquele grupo. E aí pode ser que se eu nascer lá e alguém me caçar nenê lá e trouxer para uma comunidade tida como mais evoluída, porque a evolução também dá para a gente discutir bastante, eu vá aprender com a mesma facilidade de uma criança nativa daquela região. Então, a gente não pode fazer dessa maneira, segregar. Aquela cultura é atrasada, essa cultura é avançada. Nós temos brasileiros extremamente evoluídos, temos indianos extremamente evoluídos. Na área da tecnologia. Nós temos pessoas inteligentíssimas em todas as culturas. Todas as culturas. O que diferencia é o esforço que foi feito com elas para desenvolver essa inteligência. E eu lembro de uma frase de Nelson Mandela, que ele fala assim, que nenhuma criança nasce odiando a outra pela sua raça, pela sua classe social, pelo seu conhecimento. Aprende. E se aprende a odiar,
pode aprender a amar. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com algumas colocações que são do tempo de Kardec, falava muito da cultura evolucionista. Somos evolucionistas, mas nós temos que ser evolucionistas, inclusive, com os conceitos que estão nos livros do Kardec. Sim, sem dúvida. E nunca é demais, né, Alain, a gente lembrar que Kardec deixa muito claro que ele apresenta a doutrina como uma filosofia, e a filosofia ela tem que dialogar com outras correntes de pensamento. E isso é histórico, ou seja, em cada momento da história, correntes de pensamento emergem, ganham espaço, né, outras desaparecem, outras vão ressurgir novamente. E o Espiritismo ele tem a obrigação de discutir, de dialogar com essas correntes. Porque é só assim, Alain, que a gente consegue olhar para os problemas reais do mundo de hoje. Né? A gente falando de preconceito, a gente falando de direitos humanos, a gente precisa, né, fazer com que o Espiritismo olhe para essas questões com base no que a ciência social, nas ciências humanas, já sabe hoje. Você está falando aqui de Freud, você trouxe Lacan, que são contribuições atuais. Kardec não tinha essas contribuições ainda. Não tinha. A sociologia também são posteriores. A sociologia também evoluiu muito depois de Kardec. Ou seja, a gente não pode privar, né, essa doutrina de pensamento, que é o Espiritismo, de beber nessas fontes. Né? E Kardec, eu tenho certeza, que se ele estivesse vivo hoje aqui, ele era o primeiro a... Com certeza, ele era tido como uma pessoa de muito bom senso. Mas deixa eu fazer uma provocação para você. Você, sociólogo, vamos voltar ao inferno são os outros? Se o inferno são os outros, como é viver em sociedade, então, Wilson? Viver em sociedade, Alain, como eu diria, o Clóvis de Barros Filho, ele mencionou outro dia, o que é a vida? Ele falou, é sofrimento. Você vai sofrer. Você vai sofrer, né? Ou seja, existem condições que são inerentes à vida humana em sociedade e que é impossível evitar. Kardec até faz essas perguntas para o espírito: se eu não posso viver uma vida de isolamento para me furtar de certos dissabores, ele disse que não adianta, que é uma vida inútil. E aqui a gente não vai nem adentrar ao conceito de utilitarismo, que talvez seja tema para um outro programa, né? A vida realmente é útil ou não. Mas viver em sociedade é, sobretudo, um desafio. Mas é a única ferramenta, como nós podemos concluir de nossa conversa, viver em sociedade é a única forma que nós temos de evoluir. Então, eu tenho que evoluir pela diferença do outro. Só que a neurociência vai dizer hoje que a capacidade o nosso cérebro tem uma capacidade plástica, né, de se moldar, de se transformar, de criar novas sinapses. Só que essa capacidade vai se reduzindo ao longo do tempo. Ela é muito mais... O cérebro humano é muito mais flexível na criança, no bebê, do que no adulto. Ou seja, é muito difícil para um homem maduro, para uma mulher madura, né, se posicionar dessa forma, como sendo um ser em aprendizado. Mas esse é o nosso grande desafio. Eu completo 52 anos agora, e é muito difícil, mas eu procuro me colocar na condição daquele que ainda precisa aprender qualquer coisa. Aquilo que eu acho que eu sei, talvez eu não saiba. E eu não sei, porque eu só sei até onde eu vivi, e a cada novo fato eu tenho que saber de uma nova coisa. Então eu acho que o desafio da vida em sociedade hoje, Alain, é você continuar aprendendo, né? Sair da posição do professor que já aprendeu, que já tem uma opinião fixa. A gente está aqui tentando fazer uma releitura do Espiritismo. Eu tenho a minha fé, tem coisas em que eu acredito, mas eu tenho que estar disposto a abrir mão daquilo que eu julgo acreditar para poder expandir o meu pensamento. Eu acho que a grande dificuldade na convivência social é isso, é a imposição do meu modo de ser, do meu modo de pensar, e a rejeição do modo de ser e modo de pensar do outro. Mas é claro que não significa que eu preciso conviver com as pessoas que são totalmente opostas, né? Diametralmente ao que eu acredito. Mas eu não preciso conviver com elas, eu não preciso escolhê-las para que se tornem parte do círculo mais íntimo das pessoas com as quais eu gosto de conversar, né?
mas eu preciso aprender com elas também. O Wilson, sabe que sobre esse fato de conviver com o diferente, eu acho que é essencial. A psicanálise nos fala que somos seres singulares. Então, eu só cresço na convivência com outros singulares. O difícil não é conviver com aquele que pensa diferente. O difícil é conviver com o hipócrita, que faz de conta que pensa de um jeito e pensa de outro. Por sinal, Jesus, quando ele encarnou entre nós, ele deixou claro que o combate dele foi com a hipocrisia. Quem ele mais atacou? Mais ele atacou foi o hipócrita. Sim. Então, acredito que esse ataque, ele ainda hoje tem que ser lembrado. Conviver com pessoas que pensam diferente de você, mas que sustentam esse pensamento, porque tem argumentos, tem uma influência cultural que o faz ser daquele jeito, eu não tenho problema nenhum de conviver. O difícil é conviver com o hipócrita, que na sua frente fala de um jeito, e atrás de você fala de outro. Quando está com você, fala mal do cicrano. Quando está com o cicrano, fala mal de você. Esse é o elemento nocivo. E esse eu me afasto. Alain, eu vou provocar ainda mais, né? Jesus combateu a hipocrisia, sobretudo no meio religioso. Ele combateu o farisaísmo na época, que era um verniz exterior, mas que por dentro, como ele próprio menciona, Jesus, né, estava repleto de podridão. Então, é um sinal de alerta para nós, né, para observarmos aqueles que falam em nome de religiões. Isso, neste momento, a gente inclui até mesmo o espiritismo. Todas. Né? O espiritismo também faz parte dela. Porque se eu não sou só espírita, religião, né? Não só religião, mas assim, lembrando desse aspecto que Jesus, né, foi criticar ali, ele conhecia os saduceus, os escribas, ele atacou muito, e os fariseus. Né? Os essênios ele conhecia, ele não citou, não mencionou os essênios, ele mencionou os fariseus. Então o que a gente está dizendo isso é esse cuidado, né? Porque Jesus trouxe alguns valores para a gente. O Natal está chegando. Jesus trouxe alguns valores para a gente, a simplicidade, a humildade. Jesus foi um homem pobre, né? Ele ressaltou a importância de se olhar para a população mais carente, para a população mais pobre. Eu lembro da passagem que ele diz, né, no dia em que as pessoas fossem julgadas, né, fossem separadas os bons dos maus, o Senhor ia perguntar: estive nu e vestiste-me, estive preso, estive doente e foste me ver, estive com fome e deste-me de comer. E o apóstolo pergunta: mas quando nós o vimos preso e fomos te visitar, o vimos nu e lhe vestimos, o vimos com fome e lhe alimentamos? E ele diz: quando vocês fizerem isso a qualquer um destes pequenininhos. Ele está falando dos pobres, né? Ele está falando da necessidade da caridade. Agora, toda vez que a religião aponta para um caminho diferente desse, para um olhar diferente desse, em que vai tratar a pobreza como um mal individual, né? Ou seja, o pobre é pobre porque não se esforçou o suficiente. Ele quer ser pobre. Ele quer ser pobre. Se ele se esforçar, ele vai ser melhor. Ou mesmo dentro do espiritismo, algumas leituras muito perigosas, que diz que se a pessoa é pobre hoje é porque ela está expiando uma vida pregressa em que ela foi um rico avarento, né? Será que todos eles são assim? E por isso, então, a gente deveria olhar para a sociedade e dizer: então que seja como é. Porque se ele está onde ele está, ele fez por merecer. Uma vez que Deus é justo, nada acontece de injustiça. Mas a doutrina espírita nos explica que a injustiça é produzida pela sociedade, não por Deus. Ela é aproveitada por Deus, uma vez que ela já existe, que nós produzimos a injustiça, ela é até aproveitada por Deus num processo educativo, de colocar um indivíduo ou outro dentro de um ambiente em que ele sofra determinadas injustiças, para que possa se desenvolver nesse ou naquele sentido. Eu e o Wilson, nós estamos numa sala de casa, num bate-papo de dois amigos que sempre nós nos encontramos, nós temos um único problema. A gente não quer sair de perto um do outro porque a conversa não acaba, ela quer continuar. É sempre somando, trazendo pontos de vistas que eu busco aqui, ele busca ali, mas se convergem para essa nossa ideia de fala, de conversa. Então,
Vamos fazer um fechamento aqui, Wilson? Vamos sim. Se o inferno são os outros, né, eu acho que cabe a todo mundo pensar nisso. Como eu passo a viver a partir dessa nossa fala, né? Vamos trazer isso para a ideia prática do dia a dia, né? Se o inferno são os outros, como eu vivo então, Wilson? Compreender que cada um traz o seu próprio inferno, cada um traz as suas perturbações. E essa perturbação é dele. Só que não trazer essa perturbação para somar com a sua, porque você já tem a sua. Nós já temos o nosso próprio inferno. Né? Mas vamos tratar do nosso inferno e, consequentemente, do inferno do outro. Eu levo muito em consideração uma fala de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim, que não deixe ninguém sair da sua presença sem estar melhor do que quando chegou. Eu acho que se a gente fizer isso, a paz começa a se estabelecer no mundo e a gente começa até a esquecer do significado do inferno. Alain, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua audiência e um grande abraço para todos. Um grande abraço.